O milionário revela segredo oculto dos países árabes sobre mulheres mendigas negras. Era para ser só mais uma reportagem chocante, daquelas que ninguém quer ver e todo mundo precisa conhecer. Mas ninguém esperava o que o milionário ocidental Victor Langdon ia encontrar em Gaza. Conhecido por sua frieza calculada, aquele homem acostumado a controlar o mundo com comandos firmes e distância emocional, aterrissou numa terra que parecia devorar os corações. E ali, nas ruas quebradas, ele não achou só ruínas e esperança quase morta. Achou Amina, uma jovem mendiga negra que arrastava passos leves e olhos pesados demais para sua idade. Olhos que carregavam um segredo antigo, tão pesado quanto o sofrimento gravado naquelas vielas. Victor mal sabia, Amina não era apenas mais uma figura invisível para a mídia. Ela segurava no corpo surrado um diário. Não qualquer livro, mas o diário da avó. Uma mulher que tinha histórias queimando nos dedos, memórias guardadas atrás de fronteiras, e uma ligação direta com as mulheres negras que a região na superfície fingia apoiar, mas no fundo sufocava silenciosamente. A viagem começou com câmeras e entrevistas, mas logo virou perseguição. Um jogo perigoso, onde os países árabes, que sempre diziam estar ao lado do povo palestino, mostravam facetas frias, movidas por interesses políticos e jogos de poder que beiravam o cruel. Dentro desse tabuleiro, Amina e Victor viraram uma ameaça, e logo uma sombra ameaçadora passou a seguir cada passo. O antagonista invisível ligado a esses poderes obscuros que fariam de tudo para apagar o que eles carregavam. A verdade. Em Gaza, com o sol escaldante que ardia na pele e a poeira entrando nos pulmões, Victor sentiu o aperto no peito crescendo. Não era só a cidade destruída, nem o olhar desesperado daquelas crianças. Era a própria ideia que ele tinha do mundo que... Ali, sob a luz pálida das estrelas, o milionário percebeu que aquela jornada não era só um documentário a ser filmado. Era uma batalha pela sobrevivência da história dos esquecidos e dele próprio. No meio de uma conversa tão carregada que parecia prestes a explodir, Amina sussurrou um nome que congelou Victor. Um nome da avó dela. Uma mulher com um passado que ninguém ousava tocar. Quem era realmente essa avó? E qual papel oculto ela desempenhara naquele emaranhado de traições e alianças que tão bem escondiam a verdadeira face do conflito? Victor apertou os lábios. A dúvida queimava como fogo no peito, e a noite agora tinha um cheiro de segredo que ele não podia mais ignorar. Quem era essa mulher? E o que Victor estava prestes a descobrir mudaria tudo. Para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amina olhou profundamente nos olhos de Victor, e por um breve instante, o mundo ao redor deles parecia desvanecer. A tensão no ar era palpável, um misto de medo e uma intensa gravidade emocional. Ela se chamava Laila, sussurrou Amina, a voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio da noite.
O nome reverberou na mente de Victor como se fosse um golpe. Layla. A avó que ele já havia ouvido menções ao longo de sua jornada, mas nunca imaginou que se tornaria o coração daquela história. Você precisa entender, Layla não era apenas uma mulher comum. O som distante de passos apressados interrompeu sua conversa. O silêncio tomou conta de tudo, como se o universo estivesse segurando a respiração. Os olhos de Amina se arregalaram enquanto ela puxava Victor, arrastando-o ainda mais para o obscuro. Victor, eles estão tentando nos encontrar. Não podemos ficar aqui. E antes que ele pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo como se um carro tivesse se chocado contra uma parede. O palpitante aperto no peito de Victor se intensificou. Precisamos ir agora! Gritou Amina, mas era tarde demais. 3 figuras encapuzadas surgiram do nada, saindo das sombras como fantasmas vindos do inferno. Os olhos de Victor se estreitaram, reconhecendo o padrão dos capuzes. Eram os agentes de uma facção que ele já tinha ouvido sussurros por ali. Não eram só capangas, eram os braços de um poder que se alimentava do medo e da opressão. Queimem tudo! Gritou um deles. E antes que ele pudesse calcular suas opções, uma explosão iluminar o céu noturno com uma luz branca ofuscante. O rosto de Amina se transformou em pânico. Victor, vá! Não olhe para trás! Mas ele não podia. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma questão de sobrevivência pessoal. Ele estava testemunhando algo muito maior. Seus olhos se voltaram para onde as labaredas dançavam e, em meio ao caos, ele ficou paralisado. O que ele percebeu fez seu coração despencar. No calor do fogo, um diário estava se desintegrando em cinzas. Não era apenas qualquer diário, mas o diário de Layla. Amina! Ele se virou! Mas ela já tinha avançado. As sombras foram rápidas, cercando-a como lobos famintos, e Victor sentiu o desespero invadindo seu peito. Num movimento brusco, ele correu, mas o som de suas próprias pegadas se misturou ao rugido das chamas, fazendo com que o mundo ao seu redor desmoronasse. Então, o inusitado aconteceu. Em meio ao tumulto, uma figura apareceu. Uma mulher de pele negra. A mesma que Victor tinha visto em uma antiga fotografia com Layla. Em seu diário. Layla nunca morreu, ela disse. E Victor sentiu a realidade se retorcer. Ela era real e estava observando tudo de um canto. Uma sombra entre as sombras. Com um olhar intenso, a mulher se aproximou e, com um sussurro poderoso, fez uma revelação que faria os próprios chão da terra se abrir sob os pés de Victor. Você não sabe, mas a verdade de Layla é mais sombria do que você imagina. Ela fez um acordo que poderia mudar tudo, e agora eles estão atrás de você. O eco da frase perfurou sua mente, revelando um abismo de traições, alianças quebradas e segredos que transcenderiam gerações. Aquele momento, com o calor do fogo e o medo estampado no rosto de Amina, o tornou um peão em uma partida de xadrez que nunca pediu para jogar. Ele precisava desesperadamente descobrir mais, mas agora, com Amina em perigo e sombras à espreita, o tempo estava se esgotando. O que se desenrolaria agora? O que Layla realmente havia feito? O mistério se aprofundava, e ele sabia que cada segundo contava, e ele era parte disso. Victor mal conseguia processar o que acabara de ouvir.
A menção do nome Layla fez seu coração disparar. Mas o que a mulher misteriosa dizia era ainda mais alarmante. Você precisa ir agora! A verdade sobre Layla vai transformar tudo e todos! As palavras ecoaram em direção a ele como um aviso. O fogo atrás deles crescia e as sombras da noite se tornavam um carnaval de horror. Os três encapuzados estavam mais perto, quase respirando em sua nuca. A imagem do diário queimando em meio às chamas ainda ardia em sua mente. Não, ele não podia deixar isso acontecer. A mina! Ele precisaria de toda a força que puder reunir para salvá-la. Vamos! Ele berrou, puxando-a com firmeza. Mas a mina hesitou. Victor, a mulher, ela sabe. A voz de Amina tremia, mas havia uma determinação que ele não podia ignorar. Ao olhar para os olhos dela, ele sentiu que havia algo mais. Algo que aterrorizava ainda mais do que aqueles homens. Mas não havia tempo. Victor começou a correr, arrastando a mina consigo. Os corredores das ruas de Gaza se tornaram um labirinto de concreto e desespero. O som das pancadas atrás deles aumentava, enquanto as vozes sussurravam: "Peguem-nos!" As sombras se tornaram uma realidade, e a noite agora era um pesadelo vivo. De repente, algo passou ao lado deles, tão rápido que Victor não teve tempo de perceber. Uma figura de pele escura, como um raio, apareceu em frente a eles. "Este caminho!" a mulher gritou, puxando-os para um beco estreito. Eles a seguiram sem hesitar. A cena estava se desenrolando como um filme, mas era muito mais real. O pânico misturava-se à adrenalina. A mulher os conduziu até um pequeno esconderijo, os rostos encharcados de suor e medo. Quem é você?" Victor conseguiu perguntar, lutando para recuperar o fôlego. "Alia, uma amiga da sua avó", ela respondeu, mas o olhar dela continha segredos profundos. "Layla, ela a voz de Alia", falhou, e houve um breve tensionamento no ar. Ela não só fez um acordo. Ela havia escolhido um lado que você nunca imaginou. "Um lado?" a mina sussurrou, os olhos arregalados. "Sim, tudo essa luta não é apenas sobre política, é sobre poder. E Layla estava no centro disso, de um jeito muito mais perigoso do que vocês sabem. Se o seu diário queimou, toda a verdade sobre ela pode se perder. Mas o que isso tem a ver com a gente?" O coração de Victor estava pesado. Cada pergunta levava a mais desespero. O silêncio na sala se arrastava, e ali, com a respiração cortada, Alia decidiu se abrir. Ela fez um pacto com os poderosos. E se isso vier à tona, pode derrubar mais do que você imagina. Sussurrou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo arrasador retumbou. E o mundo ao redor deles pareceu tremer. Uma explosão! A luz ficou ofuscante. A terra dançou sob seus pés. O beco foi iluminado em um brilho espectral, e a porta de saída se abriu como se o céu estivesse desabando. O pânico reinou, mas no meio de todo aquele caos, uma sombra passou por ele. A figura que havia sido a mulher de seus pesadelos estava novamente ali. "Isso não foi uma simples explosão." A voz dela ecoou com um semblante de dor e raiva. Victor sentiu que tudo estava mudando. O que mais ele não sabia? A verdade estava se aproximando, iluminada por chamas inesperadas. E o que Alia realmente significava naquela história? Ela era amiga ou inimiga?
Ele tinha que escolher em quem confiar e o tempo estava se esgotando. O que acontecerá quando a fumaça se dissipar? O que mais estava escondido nas sombras? O som da explosão ainda ecoava nas cabeças de Victor e Amina quando o caos tomou conta do beco. O golpe de luz ofuscante os envolveu e a figura de Alia estava cada vez mais tensa. Ela olhou para eles, os olhos cheios de algo que parecia ser medo, mas também uma determinação feroz. Vocês não têm ideia do que está por vir, ela sussurrou, quase sem fôlego. Um tremor percorreu o chão sob seus pés. Algo estava mudando. Victor percebeu que não estava apenas fugindo de homens armados. Havia algo mais profundo, algo que arrastava suas almas para um abismo desconhecido. Por que você mencionou Layla? O que ela fez? Victor perguntou, tentando reunir os fios de uma história cada vez mais emaranhada. Layla! Ela não era só uma simples avó. Ela foi parte de uma conspiração, uma teia de segredos que se estende através das gerações. Alia respondeu, a urgência em sua voz crescendo. O peito de Victor parecia ser comprimido por um aperto crescente. As palavras dela o arrastavam para um passado que nunca conheceu. E agora, com seu diário queimado, o que ela tinha guardado fica perdido. Mas antes que Victor pudesse responder, um estrondo ainda mais forte fez o chão tremer. O pânico tomou conta deles. Victor, precisamos ir agora! Amina implorou, seu rosto pálido, como se o caminho à frente estivesse coberto de trevas. O medo já não era apenas deles. Agora estava impregnado no ar, sufocante. Alia se virou para a saída, mas antes que pudessem correr, uma sombra saiu da esquina. Rápida e silenciosa. Era um homem, e seu olhar estava fixo em Victor. Um olhar que parecia conhecer muito bem aquele rosto. Você não deveria estar aqui, disse o homem, sua voz grave e cheia de peso. Quem é você? O que você sabe sobre mim? Victor sentiu o coração disparar. O homem soltou uma risada amarga, como se a pergunta fosse a mais infantil que já ouviram. Eu sou alguém que conhece seus verdadeiros segredos. E seu passado não é o que você pensa. Ele deu um passo à frente, e no espaço de um instante, a luz do beco refletiu em seu rosto, e Victor reconheceu as feições. Pai? Ele mal conseguiu sussurrar. O homem à sua frente, que ele acreditava estar há anos perdido, estava ali, em carne e osso, e parecia mais ameaçador do que qualquer outra coisa. O semblante do pai de Victor não era de um homem que havia salvado o mundo. Era a máscara de alguém que tinha responsabilidades sombrias e promessas que ainda não cumprira. Amina olhou entre Victor e o homem, confusa. Você não pode ser quem eu estou pensando. Você estava morto. Todos achamos isso, não é? O pai respondeu, sua voz cortante como vidro. Mas eu voltei. E agora, precisamos falar sobre o que Layla realmente fez. A verdade é bem mais escura do que você imagina. Victor fez um esforço para processar tudo, e seu coração estava acelerado. O que mais ele não sabia? O que Layla tinha a ver com o passado deles? Alia estava imóvel, como se temesse a revelação que estava prestes a surgir. Layla, ela não apenas fez um acordo, ela fez uma escolha, e com isso acendeu uma série de eventos que vão mudar tudo. Nesse momento, as sombras começaram a se mover novamente, os passos se aproximando rápido. Precisamos ir agora! Alia gritou, mas Victor sentia que o mundo ao seu redor estava girando em sua mente. Ele tinha que escolher.
aceitar a verdade que estava se revelando ou correr de volta para as chamas que o cercavam. O que estava por vir poderia destruir tudo. Seu passado nunca foi o que parecia. O peso dos segredos estava prestes a despencar sobre eles. E enquanto as sombras se aproximavam, a única certeza era que a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a explodir. O que mais estava escondido? E a quem ele realmente poderia confiar agora? O som da explosão ainda ecoava no beco e Victor estava paralisado, olhando para aquele homem que ele pensava ter perdido para sempre. Pai? As palavras saíram com dificuldade de sua boca. O tempo parecia ter congelado. Amina estava ofegante ao seu lado, os olhos arregalados de choque. Irmão? Amina sussurrou, um misto de descrença e medo. O homem que agora frente a eles era muito mais do que um pai perdido. Era um fantasma do passado que voltar para arruinar tudo. Você não deveria estar aqui. O pai disse com uma voz grave e fria, como uma tempestade se aproximando. Mas isso é sobre você, Victor, e sobre a verdade de Layla. O que ela fez não é só uma questão de família. Victor sentiu o coração acelerar. A cada palavra daquela revelação, parte de sua realidade se desmantelava. Do que você está falando? O que Layla tem a ver com você? Alia estava imóvel, tensa como uma corda prestes a se romper. Deixe-o explicar, Victor! Ela gritou, quase desesperada. Mas o pai de Victor parecia decidido a não se esconder mais. Layla fez uma escolha. Ele começou de novo, o olhar fixo em Victor. Uma escolha que ressoava nas entranhas do poder. Ela não só se aliou a eles. Ela se tornou uma espectadora oculta das fatalidades que pasteurizavam vidas inteiras. E agora, isso também se aplica a você. Um tremor percorreu a sala, enquanto as sombras pareciam dançar ao redor deles, pulsando com uma energia elétrica. Victor se sentiu como se estivesse um pesadelo. Você está dizendo que minha avó era parte de tudo isso? Sim, o pai respondeu, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Ela fez alianças perigosas. O que você não sabe é que seu próprio destino foi escrito muito antes de você nascer. Você estava sempre destinado a estar no centro dessa trama. As sombras que te rodeiam agora estão sedentas por sangue, e você é o alvo. Nesse momento, o pânico tomou conta de Amina. Victor, precisamos sair daqui agora! Ela gritou, puxando-o pelos braços. Mas as palavras do pai ressoavam na mente de Victor como um eco torturante. A verdade estava se desdobrando, mas a cada resposta, mais perguntas surgiam. E quando mais um tremor balançou o chão, uma nova figura surgiu do outro lado do beco. Era a mulher que havia alertado sobre o caminho. Com os olhos radiantes de intensidade, ela caminhou na direção deles, seu olhar fixo em Victor. Você precisa entender, Victor. O que Layla fez não se relaciona apenas com sua família, é muito maior. E agora as consequências estão prestes a vir à tona. Antes que ela pudesse terminar, todos ouviram um som ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. A porta do beco explodiu em pedaços e homens encapuzados surgiram, a fúria deles irrompendo como uma tempestade. Peguem-nos! Um grito cortou o ar. O medo congelou o sangue de Victor. Ele não sabia se deveria confiar naquele homem que dizia ser seu pai ou na mulher que tinha surgido misteriosamente. Amina estava em pânico, suas mãos tremendo enquanto puxava Victor. As sombras se aglomeraram e um frio gélido tomou conta de seus corpos. Alia! O que você sabe sobre o que Layla fez? Victor gritou, sua voz se perdendo no caos. Ele precisava de respostas. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher misteriosa se virou para ele.
seu olhar carregado de uma perplexidade inquietante. Layla não é o que você pensa. O que você precisa saber pode mudar não apenas a sua vida, mas toda a realidade que você conhece. Ela disse, e então as sombras avançaram. Victor sentiu seu coração disparar. O que mais havia escondido? O que estava prestes a vir à tona poderia desmantelar tudo o que acreditou ser verdade. E enquanto a escuridão se aproximava, a única certeza que ele tinha era que não havia mais como voltar atrás. O que naquela madrugada estava se desdobrando era mais uma batalha, não só pela sobrevivência, mas pela revelação de uma verdade tão devastadora que poderia não deixar nenhum deles em pé. E nesse momento, a única pergunta que ecoava era: quem realmente estava lutando aqui? As sombras começaram a se apertar ao redor deles, e Victor sentiu o tempo escorregar entre seus dedos. O homem que afirmava ser seu pai estava diante dele, um espectro de um passado que ele nunca conhecera. As palavras que saíam de sua boca despertavam um turbilhão de emoções em Victor. Que você quer dizer com escolhas sombrias? Que tipo de pacto a vovó fez? Layla não só se envolveu com os poderosos, o pai disse, olhando profundamente nos olhos de seu filho. Ela fez promessas que afetariam gerações. Um pacto que ainda ressoa até os dias de hoje. E que agora está sobre você. O coração de Victor batia descompassado, como se estivesse em um inferno de confusão. Sobre mim? O que isso significa? A mina tremia ao lado dele, e o olhar dela transitava entre os dois homens, as peças desse quebra-cabeça se tornando cada vez mais distorcidas. Antes que o pai pudesse responder, um eco de vozes roucas invadiu o beco. Peguem-nos! Eles estavam mais perto, e a adrenalina pulsava nas veias de Victor. Precisamos ir agora! Ele gritou, puxando a mina e olhando para Alia, que também estava em pânico. Mas foi nesse momento, quando todos se prepararam para fugir, que a reviravolta inimaginável ocorreu. Um barulho ensurdecedor ressoou atrás deles, e a parede do beco começou a ruir, areia e pedras caindo, como se o próprio mundo estivesse desabando. De repente, uma luz ofuscante invadiu o espaço, fazendo todos segurarem os olhos. Diante daquele estrondo, surgiu uma figura alta, cercada por um halo de luz. Quando a claridade deixou os rostos atordoados, Victor ficou paralisado. O que mais o chocou não foi o poder da luz, mas o rosto que surgia dela. Mãe? Ele mal podia acreditar no que via. A mulher que ele acreditava ter perdido, a quem só conhecia de fotos antigas, estava ali, magnífica e forte, e olhando diretamente para ele. Victor, ela disse, a voz carregada de emoções que transbordavam. Você precisa entender a verdade sobre a nossa família. Leila, ela não é a única com um passado obscuro. Eu também. E se quiser sobreviver, você terá que ouvir. As palavras dela caíram como uma tempestade. A mina olhou para Victor, seus olhos cheios de confusão e de um medo palpável. Quem é você? Ela sussurrou, sem conseguir desviar o olhar da mulher. Ali estava sem palavras, incrédula, enquanto o pai de Victor recuava, como se uma sombra do passado o cercasse. Eu sou a sua mãe, e Layla não é quem você pensa que é. Eu fui obrigada a deixá-lo em um momento crítico. A verdade que você não sabe é que eu também fiz um acordo, um pacto que nos colocará em um ciclo de violência e traição. E você
Ela olhou diretamente para Victor. Você é a chave para acabar com isso. O chão sob seus pés tremeu novamente. A realidade parecia mudar. Victor olhou para sua mãe, a mulher que ele sempre sonhara reencontrar. E tudo estava prestes a ruir. Mas como? O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, atordoado. Agora não é a hora de duvidar, disse ela, seu tom urgente. Se eles nos encontrarem, todo o plano que Layla construiu pode se desfazer para sempre. Você precisa fazer uma escolha, Victor. Você pode continuar com a ignorância, ou pode enfrentar a verdade. A luta está apenas começando. As sombras pareciam engrossar ao redor deles, e o som dos homens armados estava cada vez mais próximo. O peso dessa nova revelação pulsava no coração de Victor. O choque da descoberta, transformando-se em uma necessidade urgente de agir. Ele olhou para a mina, para o pai, para a Alia e percebeu que nada seria como antes. O que seu mundo se tornara? Os laços de sangue e o fardo de um legado inimaginável entrelaçavam-se de maneira inacreditável, enquanto o pânico tornava-se um dado constante. A única certeza que restava era que o passado carregava segredos muito mais profundos, e a verdade poderia ser sua única salvação. Ou sua ruína. O que sucederia nessa nova jornada? Somente o tempo diria, mas cada um sabia que o jogo havia mudado para sempre. As sombras estavam cada vez mais próximas, um eco ameaçador de passos ressoando no beco. Victor não sabia se devia acreditar em sua mãe ou em seu pai. Ele olhou para a mulher que havia aparecido. A luz dela era quase surreal. Parecia um farol em meio ao caos. Mas no fundo, o que ela dizia era aterrorizante. Ele sentiu o peso da verdade, prestes a ser revelado e esmagá-lo. A mina estava tremendo ao seu lado, os olhos fixos na mulher. Você está dizendo que Layla era parte de tudo isso? A pergunta estava no ar, pesada, como uma tempestade prestes a desabrochar. Sim, Layla tinha feito promessas sombrias, mas, antes que todos pudessem seguir em frente, um grito cortou o ar. Achem-nos! Uma voz rouca, cheia de autoridade, ecoou do lado de fora do beco. O pânico atingiu Victor como um soco no estômago. O momento era crítico. Não havia mais retorno. Agora, a verdade estava a um fio de distância, mas o perigo era palpável. Precisamos sair. A voz de Alia soou como um sino urgente. Enquanto a confusão crescera, Victor sentiu o coração disparar, como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Sabia que o mundo exterior estava se aproximando velozmente, trazendo consigo um caos incontrolável. Mas antes de qualquer um se mover, seu pai, um homem que ele nunca imaginou ver de novo, lançou um olhar avassalador e disse: Isso não é só sobre você, Victor. Podemos ter sido enganados por muito tempo. O que Layla fez pode envolver mais do que nossa família. Aquelas palavras queimaram em seu coração. O que quer que Layla houvesse feito não era apenas um jogo familiar. Era uma dúbia teia de mentiras. Toda sua vida parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Antes que pudesse digerir aquilo, Alia gritou novamente. Vá, agora! O trio começou a correr, mas a porta do beco foi empurrada para dentro de forma violenta, abrindo espaço para a escuridão. Uma figura alta entrou, com um capuz obscuro cobrindo o rosto. Um grito de Amina ficou preso na garganta, o medo a paralisando. Parem! A voz era grave, como trovão. O coração de Victor pulsou. Ele sabia que essa figura estava atrás deles. O que vocês buscavam? A verdade já não importa mais. O preço foi pago.
Aquela frase ressoou como um eco nas paredes do beco, e uma onda de horror o atingiu. A figura se despediu do capuz, revelando um rosto que fez Victor recuar. Mãe? O choque foi quase insuportável. A mulher que ele imaginara perdida estava ali, mas não era como ele a lembrava. As linhas de dor e sacrifício cobriam seu rosto. Você nunca deveria ter voltado, ela murmurou, um jogo de emoções em sua voz. Eu fui forçada a escolher um lado. E Layla nunca fez o que achamos. O pacto dela envolvia mais do que nós três. A verdade que você busca é mais devastadora do que imagina. E pode já estar acontecendo. Não! Não pode ser verdade! Victor estava em choque, as peças do quebra-cabeça girando em sua mente como um furacão. Neus, você nunca me disse! É porque você já faz parte disso, Victor. O que Layla fez é uma maldição que assombra nossa família. E agora, os que estão vindo, eles sabem de tudo! As palavras da mãe foram como uma lâmina afiada, cortando-o em pedaços. A verdade era um labirinto de traições e escolhas sombrias, e ele precisava decidir rapidamente de que lado estava nessa batalha. Como um golpe do destino, uma explosão de luz irrompeu do fundo do beco, seguida por um rugido ensurdecedor. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Corram! O grito de Alia foi o último impulso. Mas no caos, Victor se virou, encarando a sombra que o cercava. O que você realmente quer? Ele gritou. A figura encapuzada se aproximou, seu semblante revelando um sorriso cruel. Você, Victor, você é a chave e o sacrifício necessário para dar continuidade ao legado. As palavras flutuaram no ar entre eles como um convite para o abismo. O que o futuro guardava agora? A única certeza era que a partida havia apenas começado, e as escolhas trágicas do passado estavam prestes a se entrelaçar com o presente de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O som da explosão ecoava em seus ouvidos. E o pânico transformava o ambiente em um teatro de terror. Cada palavra de sua mãe se misturava ao caos que o cercava. Victor olhou em volta, quase sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Você não podia estar aqui. A incredulidade o sufocava. Eu sei, ela respondeu com um olhar de desespero. Mas Layla, ela fez algo que vai além do que você imagina, e agora você precisa estar preparado. Antes que qualquer um pudesse processar os acontecimentos, aquele homem encapuzado avançou, seus olhos tentando penetrar o medo que dominava a cena. A verdade está prestes a ser revelada, ele disse com uma voz sombria, deixando o ar ainda mais pesado. Victor, você não deve ignorar o que está em jogo. Victor começou a se mover, empurrando a mina para longe enquanto os ecos dos passos se aproximavam. O caos estava se alastrando e cada segundo contava. Saiam! Agora! Ele gritou. Mas a presença do pai e da mãe fez tudo parecer um quebra-cabeça sem solução. A sombra do homem encapuzado se aproximou e um brilho metalizado se destacou de seu cinto. A escolha é sua, Victor. Você pode continuar a correr ou aceitar seu destino. Ele se virou para a mulher que afirmara ser sua mãe. Você nunca deveria ter deixado ele por tanto tempo. Nos olhos de sua mãe, Victor viu um sofrimento profundo. Algo que transcendeu seus próprios medos e questionamentos. Você precisa saber de tudo antes de fazer sua escolha, meu filho. Ela murmurou. Tudo que Layla escondeu. Tudo que ela sacrificou. Um grito cortou o ar e Alia saltou à frente como um felino, interrompendo a conversa.
Eles estão vindo! Precisamos sair agora! Mas o destino deles parecia se entrelaçar com um fio invisível e mortal. E então, o inesperado aconteceu. A porta do beco se despedaçou em um estrondoso choque, dando passagem a mais de uma dúzia de figuras encapuzadas. Um deles, mais alto e imponente, levantou uma mão. "Não se movam!" A voz ressoou com autoridade. E Victor sentiu uma onda de desespero e raiva. Ele estava cercado. Mas a verdadeira bomba estava prestes a ser lançada. O homem que havia sido assumido como seu pai deu um passo à frente, erguendo os braços como se estivesse chamando a atenção de todos. "Chega! Eles não têm que morrer aqui!" As palavras dele fervilhavam no ar como um veneno. "Eu sou o responsável por isso. Layla fez um pacto, e eu sou a razão pela qual ele ainda existe." O choque foi como um soco no estômago. Victor se sentiu tonto. As revelações estavam se desenrolando, e cada uma delas era mais devastadora que a anterior. "O que você está dizendo?" Ele mal conseguia enquadrar os pensamentos. "O que você fez? Por que você nunca falou?" "Porque você estava protegido," o pai respondeu, sem hesitar. "Eu mantive o escuro longe de você. Mas agora é a hora. Você precisa entender. Layla e eu, nós somos responsáveis. Este jogo é nosso e você é a peça mais importante. Você precisa decidir entre seguir seu destino ou lutar contra ele." O mundo à sua volta se desfez, enquanto todos na sala se perguntavam qual era a verdadeira natureza da luta. Os fenômenos de suas vidas estavam colidindo, as sombras dançavam ao redor, e Victor podia sentir o calor do perigo próximo. O que mais havia por trás daquela parede de segredos? Ele nunca imaginara que seu pai era um dos principais jogadores nesse jogo de poder. Agora, com tantas verdades ameaçadoras se misturando na escuridão? A apresentação do livro anterior acaba de completar. O que restaria para contar a história? Você mentiu para mim. A desilusão atingiu Victor como um golpe. Fugir não é mais uma opção, disse o homem encapuzado, dando um passo adiante. Está na hora da verdade, e ela pode te consumir. E com essas palavras, o chão abaixo deles começou a tremer, e Victor sabia que a batalha estava apenas começando. O que mais estava prestes a ser desenterrado? Seria seu abrigo ou sua prisão? O futuro era incerto, e o que vinha à frente não poderia ser ignorado. O chão balançava sob os pés de Victor, e ele se sentiu desorientado. A escolha é sua, Victor. Você pode continuar a correr ou aceitar seu destino. As palavras do homem encapuzado ecoavam em sua mente, mas o que ele não esperava era que a verdade estivesse prestes a explodir, muito além de sua compreensão. De repente, a figura encapuzada fez um movimento abrupto. O capuz caiu de seu rosto, revelando um semblante que o deixou paralisado. Sofia? Victor mal podia acreditar. A mulher que ele achou que estava perdida para sempre, sua mãe, estava ali, bem diante dele, seus olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Sou você. Está viva? As palavras escaparam de seus lábios, arrastadas por um desespero quase palpável. Eu não acredito que você... Victor, agora não é o momento para perguntas, ela interrompeu, a voz firme. Mas havia um tremor na sua exaltação. Você não entende. Todo esse tempo eu fui a única que soube a verdade. Layla, a avó,
Ela era a guardiã de um segredo. Um segredo que pode acabar com todos nós. O coração de Victor disparou. Que segredo o que Layla fez? A cada segundo, ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Sua mãe sempre fora um mistério. E agora, essa revelação abalava ainda mais tudo que achava que sabia. Layla fez um pacto, um vínculo com os poderosos dos quais você nunca ouviu falar. E esse pacto, a verdade é que ela não só nos protegia, mas também nos condenava. E eu também, eu fui parte disso. A voz dela estava carregada de arrependimento. Ele encarou a mãe, tentando decifrar o que estava sucumbindo àquele turbilhão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem que se dizia seu pai avançou, gritando: "Não escute! A verdade dela é uma armadilha, Victor! Você realmente acha que ela voltou para salvar você? O que você está dizendo?" Victor se virou para o pai, a confusão e o medo se misturando na mesa de um grande jogo de xadrez. Tudo que ele conhecia agora parecia uma grande mentira. Os meus sentimentos por você foram reais, mas há bandas de poder que nos controlam. O pai se lançou à frente. Ela pode ser a causa de nossa ruína. Você não sabe o que ela fez. Sofia olhou para ele com uma intensidade que parecia esquentar o ar entre eles. Não havia mais tempo. Ela se virou para Victor, seu olhar cheio de dor. Você precisa decidir. O que quer saber será sua salvação ou sua condenação. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um estrondo enorme repentinamente ecoou. O beco tremeu, uma fissura se abriu e o chão começou a se romper. Ao fundo, um clarão se formava. E era como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. "Não!" a mina gritou, agarrada a Victor. "Precisamos sair, agora!" Mas enquanto todos se moviam, um novo grito irrompeu entre o caos. A figura encapuzada começou a deslizar em direção a Victor. Mas antes que pudesse alcançá-lo, algo surgiu do fundo do beco. Uma luz intensa, mais brilhante que qualquer coisa que ele já tivesse visto, começou a banhar tudo à sua frente. Um brilho ofuscante que tomou conta do ambiente. E quando a luz se dissipou, uma terceira figura apareceu. Layla. "Eu sou a chave para tudo isso." Layla disse. Sua presença possuía um peso que os calava a todos. E a verdade que todos vocês buscam, ela está mais próxima do que imaginam. O que eu fiz foi por amor. O amor que cruzou gerações. E agora, um novo ciclo começa. Victor ficou em choque. Como assim Layla estava viva? E o que tudo isso significava? A verdade dos pactos era uma tempestade prestes a se desbravar. E ele estava no meio de tudo. As escolhas do passado reverberavam e as consequências poderiam ser devastadoras. Enquanto as sombras dançavam ao redor e a terra tremia sob seus pés, uma única pergunta emergia: quem realmente estava lutando aqui? E o que mais estava prestes a ser revelado assim que a toeira assentasse? O chiar das pedras se intensificou e a luz da figura de Layla parecia brilhar ainda mais forte. Você precisa entender, Victor. A batalha que enfrentamos não é apenas entre nós, é por toda uma linhagem. O que Layla construiu e o que eu fiz é tudo parte disso. A intensidade da revelação deixava todos sem fôlego. Victor sentiu o mundo girar. O chão tremia sob seus pés, não só por causa da explosão, mas pela revelação que a mãe acabara de fazer. Você está dizendo que você e ela conspiraram? O que mais está escondido? Suas palavras saíram em um sussurro angustiado. E o coração parecia querer sair pela boca. Enquanto isso, o homem encapuzado olhava atentamente.
a frieza em seu olhar contrastando com a tensão pulsante do momento. A verdade não é gentil, Victor. Quanto mais você descobrir, mais perigo permitirá que se aproxime. O tom sombrio encheu o ar, fazendo o medo transbordar. Eu não tenho medo. Eu preciso saber a verdade, Victor gritou. Ele olhou para a mina que estava ao seu lado. Sua expressão era de apoio, mas havia medo em seus olhos. O som dos passos se aproximava novamente. Ninguém tinha tempo a perder. Sigam-me! Lá! Gritou Layla, puxando Victor e a mina para uma saída inesperada em um beco lateral. Alia e o homem que se dizia seu pai estavam logo atrás. O barulho da multidão se aproximava. E Victor sabia que não havia tempo para hesitar. Enquanto corriam, os muros estreitos do beco ecoavam as batidas aceleradas dos corações. A mente de Victor estava frenética, tentando organizar as peças daquela torrente de informações e emoções. O que Layla realmente fizera? Ele só queria saber quem era, quem eram. Queria respostas. Layla, você disse que somos a chave, mas para quê? O que está em jogo aqui? A pergunta escapou de seus lábios, ansiosa. Para quebrar o ciclo de traições, Victor, o que começou com promessas não cumpridas precisa ser encerrado. Você é a última peça. Seu destino depende de como você decide agir. Ela olhou nos olhos dele, uma intensidade feroz que os colocava em sintonia com o gravíssimo momento que enfrentavam. A luz do luar iluminou seu caminho, e por um instante ele sentiu um resíduo de esperança. A comunidade, as sombras e a verdade a serem reveladas pareciam se entrelaçar. Eles chegaram a uma saída, a cidade vibrante pulsando ao redor, mas todos estavam tão focados na fuga quanto encarcerados naquela batalha dentro de si mesmos. Um rugido ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. O homem encapuzado surgiu na esquina, os olhos fixos, plano, uma risada baixa e assustadora acompanhava sua aproximação. Acham que conseguirão escapar? O destino já estava traçado! Ele apontou, e Victor sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Era como se uma cortina estivesse prestes a cair sobre todo aquele espetáculo. Não havia mais espaço para dúvidas. Notou que o sacrifício poderia ser necessário. Por uma fração de segundo, ele hesitou. Mas então, olhando para Amina, encontrou a determinação que precisava. Sem mais delongas, decidiu seguir o caminho da verdade. Não importa o quanto fosse doloroso. E com um grito que rasgou o ar, Victor lançou-se à frente, os atingindo. Era agora ou nunca. O que aconteceria a seguir seria uma tempestade, mas a única maneira de encarar era seguir em frente. A última visão que teve foi da luz intensa de sua mãe, de Layla, a passagem entre eles e a sombria figura encapuzada se desvanecendo. E mesmo enquanto caía em um abismo desconhecido, uma pergunta pulsava em sua mente. A verdade pode realmente libertar? Agora lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada emocionante. Não espere nem mais um segundo.